Olá, amigos! Olá, nação corintiana! Salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. E olha, o Corinthians é notícia uma atrás da outra. Vou falar para vocês aqui, deixa eu até pegar o outro celular meu aqui para falar para vocês o que eu acabei de ver por aqui. Bom, o Corinthians emprestou o Fagner para o Cruzeiro durante um ano e pagando metade dos 50% dos seus salários. O Fagner tem um filho, Henrique Lemos, que joga muita bola, mas joga muita bola, o garoto. Ele está no sub-15 do Corinthians, estava no sub-15 do Corinthians. Aí o Fagner tem um contrato de um ano com o Cruzeiro e o Fagner agora retira o garoto que estava no Corinthians, adaptado ao Corinthians em São Paulo, e leva para o Cruzeiro. Aí eu falo para vocês, o tamanho da ingratidão do Fagner para com o Corinthians. E olha que eu sou fã número 1 do Fagner. Sempre admirei o futebol do Fagner, sempre achei ele a cara do Corinthians. Não está num bom momento hoje, porque já acredito que o seu futebol já chegou ao limite. Mas assim, se tem que criticar, eu vou criticar. Para mim, se você não concorda, você pode falar aqui também. Foi uma tremenda de uma ingratidão para com o Corinthians. Se o Fagner é o que o Fagner é hoje, é graças ao Corinthians, por tudo aquilo que o Corinthians proporcionou ao Fagner e também ao seu talento de jogador de futebol. Para mim, Fagner e Zé Maria, os maiores laterais direitos que o Corinthians já teve desde 1910. Para mim, tá? Agora, a situação do Fagner. O Cruzeiro tá uma draga. Tá perdendo para todo mundo, né? Tá Gabigol, tá Fagner, tá Cássio. Ninguém tá jogando nada. Nada. E como o Fagner está emprestado até o final do ano, o que vai acontecer no final do ano? Se continuar do jeito que está, o Fagner vai ser devolvido. O Cruzeiro não vai querer pagar metade do salário do Fagner e ficar mais um ano com o jogador, sendo que o jogador não está rendendo e o time está mal. Ou seja, vai devolver o Fagner para o Corinthians. E o filho dele? Vai para lá, vem para cá, fica que nem uma peteca, não sabe para onde vai? Custava o Fagner chegar e deixar a família aqui em São Paulo, que já estão adaptados, já tem casa, tá tudo aqui. O garoto continua jogando no Corinthians, continua aqui no Corinthians, né? Final do ano, com certeza, o Cruzeiro vai devolver o Fagner para o Corinthians, ele volta para o Corinthians, fica mais um ano, encerra a carreira e o garoto continua no Corinthians. E o Fagner começa a empresariar o seu filho, começa a cuidar da carreira do filho no Corinthians, que era o justo. Mas não, o Fagner tira o garoto do Corinthians e leva para o Cruzeiro. Vai ficar um ano lá, e daí? O Fagner vai ficar morando em Belo Horizonte? Ou ele vai voltar para São Paulo, onde é sua terra? Vai voltar para São Paulo, porque ele tem um compromisso, ele tem um contrato com o Corinthians. E o filho dele? Por mais que seja um grande jogador, que tem que é uma promessa gigantesca para o futebol, o Fagner não está cuidando da carreira do garoto. E então aqui eu deixo as minhas críticas ao Fagner e deixo minhas críticas aqui ao empresário do Fagner, a família do Fagner também, que está envolvida na situação do garoto, que poderia ter ficado em São Paulo com o garoto, e a conexão Belo Horizonte-São Paulo, a ponte aérea é muito rápida. É muito mais rápida Belo Horizonte-São Paulo de avião do que eu sair da minha cidade e ir para São Paulo de carro. Entendeu? Então, na minha opinião, é um erro grotesco, uma ingratidão do Fagner para com o Corinthians, que abraçou o garoto, que deu toda a estrutura para o garoto, que o garoto arrebentando no Corinthians, e agora ele sai do Corinthians
e vai para o Cruzeiro. E se o Cruzeiro devolver o Fagner no final do ano? O que ele vai fazer com o garoto? Vai trazer o garoto na mala e voltar para o Corinthians? Será que o Corinthians vai aceitar o garoto de volta? Ponto de interrogação. Que eu não achei legal o que o Fagner fez. Sou o fã número 1 do Fagner, mas repito, não gostei da atitude dele de fazer isso com o garoto. Mas enfim, todo mundo é livre para fazer o que bem entender. Façam o que quiser. Só que depois tem que arcar com as consequências. E acaba sobrando tudo para o Corinthians. Para não dizer que pouca notícia ruim é besteira, mais notícias ruins para o Corinthians. O empresário Paulo Pitombeira entrou com um processo por dívida milionária com relação a Roger Guedes, com relação ao Fábio Carille, com relação ao Lucas Veríssimo e com relação ao Luan. Vocês acreditam nisso? Acreditam nisso? O Paulo Pitombeira, ele tem assim um bom relacionamento com a direção do Corinthians. E através daquele regime centralizado de execuções que o Corinthians está adotando para poder pagar parte da dívida que o Corinthians tem, o Paulo Pitombeira, juntamente com a direção do Corinthians, acharam por bem ele entrar com esse processo para que ele venha receber esse dinheiro ao longo, se eu não me engano, a reportagem diz que acho que em 10 parcelas. E assim o Corinthians está pagando a sua dívida que foi construída pela renovação e transparência. Gente, eu acho assim um absurdo o que fizeram com o Corinthians. E sobrou tudo para Augusto Melo. E agora esses infelizes, para não falar um palavrão aqui, ainda querem o impeachment do Augusto Melo. Eles criaram as maiores dívidas. Olha quanto que o Corinthians pagou pelo Luan. Desde o dia que ele pisou no Parque São Jorge até o dia que ele saiu. Olha quanto que o Corinthians perdeu com esse infeliz de jogador, que nem joga mais futebol. E nunca, para mim, não presta para nada. Nunca jogou futebol. E olha a dívida que o Corinthians assumiu. Por que ninguém do conselho do Corinthians pediu o impeachment do André Sanches? Por que ninguém fez o impeachment do Roberto de Andrade? Do Duílio? Que fizeram tanta cagada e arrebentaram com o clube. E agora não, vamos ferrar o Augusto Melo, que está pagando, honrando os compromissos, pagando as dívidas do Corinthians. É isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo de hoje. Infelizmente, vencemos o jogo ontem, mas hoje já não temos mais o que comemorar. É só pancada em cima de pancada. E vamos criticar o Augusto Melo, né? Como se ele tivesse feito tudo isso que está acontecendo